Bom, a grande pergunta é, será que o mundo vai acabar? Bom, meu nome é Denzel, qual é esse é o canal Cristão Dela? Desde já, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para que você possa sempre receber notificação quando surgir um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo se você acha que alguém precisa vê-lo. Tá? Pessoal, nós estamos num momento bastante difícil da nossa humanidade, talvez por mais tranquilo que você acredita e possa parecer o seu ambiente, o seu condomínio, pessoal, o mundo passa por turbulências, passa por indefinições. A gente acabou de finalizar uma guerra, um conflito armado entre Israel e a região da Palestina contra um grupo criminoso terrorista que é o Hamas. Muita gente morreu, muita gente sofreu dos dois lados. E, pessoal, também a gente tem um conflito até então, estou gravando esse vídeo ainda em 2025, nós ainda temos conflito da Rússia contra a Ucrânia também, que já resulta em diversos mortos, uma destruição gigantesca na região, principalmente na região da Ucrânia. E o que nós, como cristãos, temos com isso, né? O que nós podemos fazer? Nós temos também um conflito diplomático entre Estados Unidos e Venezuela, aqui nossa vizinha, no norte do nosso país. Então, qual que é o nosso papel enquanto cristãos? Como é que a gente pode contribuir de alguma forma para o bem e para a paz nas regiões, no nosso país, na nossa cidade, em outras nações e até mesmo dentro do nosso país? Nós tivemos agora uma operação recente lá no Complexo da Penha, se eu não me engano, onde morreram mais de 120 mortos entre supostos bandidos e também policiais. Então, assim, uma mortandade que nos assola. Poucas vezes foi diferente disso. A gente tem outros conflitos também armados, por exemplo, no Oriente Médio e ali na África, em algumas tribos. Então, qual é o nosso papel enquanto cristãos? Da nossa distância, né, é orar, é pedir a Deus, é vigiar, é contribuir de alguma forma com doações, donativos, financeiro, material, para que essas cidades possam ser reconstruídas e para que o evangelho possa ser ministrado ali. Você precisa entender que na Ucrânia, na Palestina, nas tribos africanas, há pessoas que creem em Jesus Cristo e há pessoas que possivelmente irão entregar as suas vidas a Jesus. Pessoas que às vezes a gente pode até, algumas pessoas podem até ficar felizes de a polícia subir na favela e lá matar 10, 20, 50 bandidos. Pessoal, são vidas ali, bandidos ou não, que poderiam se arrepender dos seus crimes, que poderiam ser reabilitados. Quem de nós não conhece pelo menos uma pessoa que viveu uma vida errada e depois se arrependeu e voltou seus caminhos para Deus? Claro, tem que pagar pelos seus crimes, tem que pagar por tudo de errado que fez, mas vão também receber, assim como o ladrão na cruz recebeu o perdão da parte de Deus, da parte de Jesus. Essas pessoas que estão nas favelas, essas pessoas que estão nos conflitos armados também podem se arrepender e serem usados para a glória de Deus. Então, o nosso papel é esse, é orar, é pedir a Deus com que ajude essas pessoas, com que salve, com que demonstre, e também ajude aos irmãos que estão lá indo pregar, que estão lá indo ministrar. Pessoal, sinto muito te dizer isso, não deveria te dizer isso, mas é o que Cristo nos chamou, para ser canal de bênção e para ser diferente das outras pessoas, sabe? O que Jesus quis dizer com orai por aquele que vos persegue? O que Jesus quis dizer com, se alguém te pedir a túnica, cara, entrega a outra. Se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda com ele 2. O que Jesus quis dizer com isso? E qual é o nosso papel enquanto cidadão quando nós vemos massacres acontecendo em regiões do mundo, conflitos? A gente tem que ser pessoas que prezam pela paz. Foi isso que Jesus quis dizer com as bem-aventuranças, na verdade. Embora desejando a paz, embora desejando a resolução pacífica dos conflitos, eu tenho uma opinião muito particular com relação a isso. Acho que um dos principais responsáveis pelo mínimo de paz, o mínimo de convivência que nós temos hoje na humanidade são os poderes econômicos que se estabelecem entre as nações. O que eu digo? O que eu quero dizer quando eu falo sobre poderes econômicos, né? São as grandes empresas, são os grandes empresários tentando evitar conflitos dentro dos seus territórios que impeçam os seus negócios. Basicamente é isso. Então, é muito ruim para os negócios quando você tem uma guerra estourando na vizinhança. Não dá, você fica impossibilitado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem desagradável aqui, um tráfico de drogas. Os caras não querem lá na comunidade deles, na localidade deles, problemas, conflitos, confrontos com a polícia, confrontos com outras facções. Eles querem paz para poder vender as drogas deles lá. Então, assim,
O poder econômico, infelizmente, ele estabelece um mínimo de... É claro que quem não o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não necessariamente é isso. Mas, assim, é um momento de incerteza na nossa humanidade, um momento de muita corrupção, sempre foi, mas assim, a gente vê uma escalada disso, de os nossos políticos sendo cooptados, as nossas lideranças, as nossas referências pessoais, pastores até infelizmente também, sendo cooptados para a vida de crime e para a contribuição para um momento de instabilidade ou de estabilidade trancada, né? A gente às vezes, como diz a música, se não me engano o Rapa diz, né? Eu tenho uma certa cultura, pessoal, um certo conhecimento por músicas, canções que vão além da música gospel. Mas a gente às vezes acha que as grades são proteção, né? As grades da janela, as grades da nossa porta, as grades do nosso condomínio são proteção. Na verdade, elas não são proteção, elas são uma prisão, né? Elas dão uma pausa de pressão, mas se você olha de fora, você vê que você está preso. Então, assim, que país é esse? Que democracia é essa que nós vivemos? A gente fala, né, da importância da democracia no nosso país, da importância da democracia em que eu não posso andar com o celular na mão no Rio de Janeiro. Que democracia é essa? Onde eu tenho que ficar preocupado se que a minha esposa não pode voltar para casa a partir de determinado horário. Isso é democracia? É uma democracia eu ter que pagar, trabalhar por 4 meses para pagar todos os impostos de um ano? Então, assim, é democracia eu ter que dar 30% do meu salário para o governo, praticamente, impostos? Isso é democracia? Então, o que é valoroso, o que não é, sabe? Será que esse momento de paz, de tranquilidade, ele é perpétuo? Ele é duradouro? Será que não vai estourar daqui a pouquinho uma facção no meu bairro, na minha rua, ou uma boca de fumo em frente à minha casa, ou não vai estourar um conflito aí onde eu vou ser convocado para ser um soldado, sei lá o quê, sabe? Uma nova doença, uma nova pandemia, é um futuro muito incerto para todos nós. Mas a nossa confiança está em Deus, não é? A nossa confiança sempre está e sempre estará nele. Eu sou do pensamento de que zelosos pela paz, desejosos da paz, desejando a paz, eu acho que todos nós já estamos futuramente condenados por todas as nossas ações, pelas nossas perspectivas, pelos nossos caminhos, a degradação da natureza, o egoísmo humano. Jesus mesmo já dizia, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por se multiplicar o pecado, a nossa confiança uns nos outros, ela esfriaria, as nossas relações ficariam muito distantes. Não uma questão cultural, mas uma mudança realmente estrutural na nossa, de perceber o outro, de ver o nosso ambiente. Então, infelizmente, o que resta para nós é orar e pedir a vinda, a volta dele, e que nós sejamos preparados com as nossas lamparinas acesas para quando o noivo chegar, a gente possa participar das bodas básicas. Se atente aos sinais da vinda, guerras, rumores de guerras, pestes de destruição e a falta de amor. Isso é um dos principais sinais, é isso. O distanciamento, o egoísmo como humanidade. Eu aqui preocupado com o meu país, e o que acontece lá não me interessa, não é problema meu, eles que se resolvam, eu não tenho nada a ver com isso. Como disse Caim, né? Sou eu o cuidador do meu irmão, eu tenho alguma coisa, não tem nada a ver com meu irmão, não é problema meu irmão, não é problema meu. Abel não é problema meu, Abel que se cuide lá, e sei onde está Abel, o problema é dele. E não é, né? A gente precisa cuidar uns dos outros, entender que a nossa omissão também é uma forma de ação, né? Quando a gente não toma nenhum lado, a gente está tomando um lado. O silêncio também é uma posição, a abstenção também é uma posição, então a gente precisa estar atento a isso. Show? Reflita sobre essa ideia. Vou deixar 2 passagens para a nossa meditação. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não ao fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que permanece até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.